Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer também a parceria com a ELERJ, que é a Escola do Legislativo daqui do Rio de Janeiro. Agradecer a todos os nossos parceiros. E o nosso tema, acessibilidade e inclusão no audiovisual, é o tema do nosso ciclo de palestras e oficinas. E hoje a gente vai ter a palestra A Importância da Acessibilidade no Contexto do Audiovisual, e teremos duas pessoas convidadas. A primeira é o Felipe Monteiro e a segunda é a Fernanda Moraes. O sinal dela é esse. Os dois vão palestrar sobre esse tema e, ao final, a gente vai abrir para perguntas. Mas não esqueçam de se autodescrever por conta da acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Eu me chamo Áulio, o meu sinal é a mãozinha no cabelo, a garrinha no cabelo. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo liso e curto, tenho uma barba rasa, eu sou alto, magro, estou usando uma camisa social preta listrada, uma calça bege e um tênis preto. E agora a gente vai abrir a palestra. Quero convidar, então, o nosso primeiro palestrante, o Felipe Monteiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Boa tarde aí a todas as pessoas presentes. Muito obrigado pela presença. Acho que o público está um pouquinho diferente do show da Lady Gaga, né? Não é o mesmo público, né? Vou falar um pouquinho fora do microfone. Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais ou menos no centro, né? Estou fora do palco, mas vou dar um pouquinho aqui, mas mais ou menos aqui nesse centro, tá? Então, meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 47 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros, barba preta, uso luzes, estou de óculos escuros, uma aliança dourada na mão esquerda e uma bengala verde. Esse tema é muito interessante, fiquei muito contente quando me convidaram para falar sobre esse assunto. Estava conversando aqui com o Áulio um pouquinho antes de começar, né, e a gente estava falando sobre a questão de que momento que entra a acessibilidade, né, no audiovisual, e não só no audiovisual, mas como o nosso tema aqui hoje é o audiovisual, né, a gente ainda está no momento que a acessibilidade ela é pensada na pós-produção, infelizmente. E aí o que acontece? Quando a acessibilidade vem na pós-produção, a gente faz uma adaptação, que não é o ideal, né? Então, um encontro como esse é muito importante para a gente começar a refletir sobre isso, a gente começar a pensar em acessibilidade lá no início, lá nas primeiras conversas, nas primeiras reuniões, a equipe de acessibilidade participar desse processo, né? Que todos os envolvidos estejam participando desse processo. Não é chamar lá no final. A gente que trabalha com isso, né? Eu trabalho com consultoria, né? Com acessibilidade, essa é a minha vida. Eu percebo que chega ao final, o produto já está praticamente pronto, aí alguém lembra da acessibilidade. Essa é a impressão que eu tenho. Alguém lembra da acessibilidade e fala, ih, meu Deus, tem que colocar recursos de acessibilidade. Aí é aquela correria para inserir recursos de acessibilidade. E aí o que acontece? O dinheiro já está curto, né, porque já gastou com outras coisas, né, aí tem que ir atrás de alguém para fazer o trabalho de última hora, aí o trabalho já não é feito com a mesma qualidade, é feito às pressas, então tudo isso a gente tem que pensar, né, como que a gente pode melhorar isso. A apresentação já está passando, sabe? Ainda já não. está? Mas a gente Será pode que já começar. tem como colocar para a gente começar? Porque quando eu comecei aqui fazendo a minha apresentação, eu fiz a minha auto-audiodescrição. Quando tiver, você me avisa, sabe? Sim, Quando sim. estiver sendo projetado.
Então, eu fiz a minha auto-audiodescrição. Já está lá. Já está? Já está no auto-audiodescrição ou está na capa? A importância da acessibilidade no contexto audiovisual, autodescrição. Auto-audiodescrição. Auto-audiodescrição. Isso, eu coloquei realmente para fazer essa provocação. Por que eu coloquei para fazer essa provocação? Porque o nome do recurso é audiodescrição. Vê o que está no próximo slide, Sara. Minha audiodescrição, isso, pode ler isso minha descrição, autodescrição. Isso, muita gente fica na dúvida. Felipe, como que eu falo? É minha audiodescrição, minha descrição, minha autodescrição, minha audiodescrição. O pessoal fica em dúvida realmente, né? E, na verdade, todos esses termos que eu coloquei ali no slide, eles são úteis, eles servem. Eles, né, estão relacionados à descrição. Está tudo certo. Só que o que eu peço para vocês encarecidamente? Vamos falar o nome do recurso. O nome do recurso é audiodescrição. É uma palavra só, audiodescrição. Então, sempre que vocês puderem, divulguem o nome do recurso. Porque quando a gente fala autodescrição, a gente não está falando o nome do recurso. A gente está falando um termo correto, não está errado, mas nós não estamos falando o nome do recurso, entende? O nosso país é gigantesco. Imagina quantos interiores que a gente tem por aí. Muitas pessoas nunca ouviram essa palavra, não têm ideia do que seja audiodescrição. Né? Até nas grandes cidades também, às vezes as pessoas me perguntam, Felipe, você trabalha com o quê? Aí eu fico pensando assim, será que eu falo? Acho que é melhor não falar, não. É melhor falar que eu sou músico, porque eu sou músico também. Sou músico, sou professor. Então, às vezes eu fico pensando, acho que é melhor falar que sou músico. Porque aí eu falo, eu sou consultor em audiodescrição. Já sei que eu vou ter que dar uma mini palestra. E a pessoa já vira o que é audiodescrição, né? Então, eu peço a ajuda de vocês que estão aqui. Né? Às vezes a gente fala assim, tem poucas pessoas na plateia, mas eu sempre penso assim, pessoal, cada pessoa que está aqui é multiplicadora. Eu sei que alguma coisa vai ficar dentro de vocês. E vocês vão sair daqui, vocês vão, né, difundir isso na família, na rua, no trabalho, no comércio, não sei. Em algum lugar, a informação que vocês vão receber aqui vai ser útil de alguma maneira. Então, isso é para a vida. Então, vamos usar a palavra audiodescrição, combinado? Então, na rede social, não precisa ter medo. Pode escrever audiodescrição. As pessoas têm medo na rede social, aí elas colocam a fotografia e colocam assim, descrição da imagem. Por quê? Porque elas acham que a audiodescrição só pode ser através do áudio. Ela só pode ser reproduzida em áudio. E não é verdade. Claro, quando a audiodescrição foi criada em meados da década de 70, né, ela foi pensada lá nos Estados Unidos. Ela foi pensada realmente para ser reproduzida somente através do áudio e para pessoas cegas, somente para pessoas cegas. Com o passar dos anos, com as pesquisas, com a utilização do recurso, a gente foi percebendo que era muito além disso. Né? A audiodescrição ela atinge inúmeros públicos, diferentes públicos, e ela pode ser reproduzida de diferentes formas, né? Através do áudio, obviamente, através do texto, pode ser um texto digital, pode ser em braille, por exemplo, né? Então, tem várias formas de disponibilizar a audiodescrição. Ela não deixa de ser audiodescrição, porque a audiodescrição é uma técnica. Existem diretrizes para a gente elaborar a audiodescrição. A gente não pode chegar aqui e falar de qualquer jeito. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar que eu tenho o cabelo castanho, estou de sapato preto, estou de óculos escuros, a minha sobrancelha é castanha. Por quê? Porque está desorganizada a descrição. O que a audiodescrição fez? Ela organizou essas informações. Ela organiza as informações. Então, eu sempre dou a dica para as pessoas. Vai fazer a sua auto-audiodescrição, é um trava-línguas, eu sei que é um trava-línguas, auto-audiodescrição, né? Imagina um scanner assim, ó, de cima para baixo, que aí você não se perde tanto. Você vai na ordem, assim, você vai descendo.
Muito importante na audiodescrição a gente ter essa organização, porque aí o usuário ele consegue construir a imagem. Porque nós que somos usuários da audiodescrição, a gente precisa receber as informações aos poucos. É diferente de quem enxerga com os olhos. Eu já enxerguei com os olhos até os 36 anos. Então, eu chegava num ambiente como esse, eu olhava para o ambiente, já tinha uma noção do todo, já sabia mais ou menos quantos lugares tinha, né, a cor das cadeiras, das paredes, tudo. Depois que eu estava sentado, eu começava assim, tem uma teia de aranha ali, tem uma parede destacada ali, a maçaneta está quebrada. Porque depois que você está ali naquele ambiente, você começa a reparar os detalhes, não é assim? Só que na audiodescrição, não. Na audiodescrição, a gente vai construindo essa imagem. Então, por isso que a gente vai falando aos poucos. Vamos passar para o próximo slide, Sara, por favor? Não sei quem que está passando, é Sim, você? Thaís está passando. Thaís, passa, por favor. Características físicas, E vestimentas, acessórios, ambiente. isso, aqui eu trouxe para vocês algumas diretrizes da audiodescrição. Tá? E aí alguém deve estar pensando assim, gente, mas o que isso tem a ver com audiovisual? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Essas diretrizes que eu trouxe, né, tem muitas na audiodescrição, mas eu trouxe algumas só para vocês terem um pontapé inicial, vamos dizer assim. Essas diretrizes, elas servem para a nossa apresentação, como eu fiz a minha apresentação, mas quando a gente vai acessibilizar um vídeo, um filme, a gente usa as mesmas diretrizes. Você vai descrever um personagem no filme, um ator, numa peça de teatro, por exemplo, fugindo um pouco, você usa essas mesmas diretrizes. Então, olha só, dica de milhões, hein? Eu mereço uma caixa de bombom, mereço? Fala a verdade. Então, eu trouxe algumas diretrizes para vocês organizarem a descrição de vocês, quando vocês forem se apresentar, quando forem descrever algum personagem, ou quando forem analisar um produto audiovisual, para saber se ele está seguindo realmente as diretrizes da audiodescrição. Então, por que começar com as características físicas? Porque são características que demoram um tempo para se alterar. Né? A gente engorda, a gente emagrece, a gente corta o cabelo, a gente pinta o cabelo, não é assim? Só que não é uma coisa que a gente faz a todo momento, a toda hora, né? Isso leva um tempo. Então, por isso que a gente começa com as características físicas. Depois a gente vai para as vestimentas. Né? Geralmente a gente fica com a mesma roupa durante o dia, troca de noite, sei lá, às vezes troca 3 vezes, então já tem uma certa troca, né? Depois a gente vai para os acessórios. Né? Tô aqui de óculos, daqui a pouco eu tiro óculos, toco a bengala, daqui a pouco eu guardo a bengala, então já tem essa troca maior. E qual foi a última que eu coloquei? Ambiente. O ambiente. E aí o ambiente, por exemplo, eu estou sendo filmado onde? Aqui, Sara? Onde que está a câmera que está me filmando? Tá Só bem... para eu saber. Peraí. Para cá? Isso. Só para eu saber. Aqui? Então, porque aí o pessoal está me vendo aqui, né? Isso vai ser transmitido pelo YouTube? Isso, está vendo. Então, o pessoal está me vendo aqui. Então, é importante falar para esse pessoal que está me vendo aqui qual é o ambiente que eu estou. Eu não vou saber descrever, porque eu não conheço esse ambiente aqui. Então, mas eu imagino que seja um palco aqui atrás, né? A Sara já me falou que tem umas cadeiras aqui, né? A projeção deve estar aqui atrás, não é isso? Então, é mais ou menos isso. Aí seria essa a descrição do ambiente, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Eu vou refazer a minha auto-audiodescrição para vocês verem como isso se encaixa nas diretrizes. Características físicas. Meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 47 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros, barba preta e uso luzes. Isso tudo entra nas características físicas. Vamos para as vestimentas agora. Viu que eu fui descendo, né? Cabelo, sobrancelha e olhos castanhos escuros. Agora, vestimento. Estou com uma camisa preta, calça caqui e sapatos pretos. Desci, né? E agora, os acessórios. Estou de óculos escuros, uma aliança dourada na mão esquerda e uma bengala verde. Tá? E o ambiente, estou no auditório, atrás de mim um palco com algumas cadeiras e uma tela de projeção. Então, é mais ou menos assim que a gente faz a audiodescrição, tá bom? Vamos seguir?
trajetória Então, do leito-mestrado. obrigado, Sara. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe uma sugestão de leitura. Eu coloquei o site ali, ô, Sara? Coloquei, né? Embaixo. Sim, consultorfelipemonteiro.com.br. Então, a capa desse livro, do Leito ao Mestrado, é uma pessoa caminhando numa estrada, né, rumo ao horizonte, e nessa estrada, na parte inferior da capa do livro, tem uma grande cratera. E aí o nome do livro é Do Leito ao Mestrado. Esse livro é um livro autobiográfico, que eu conto como foi esse meu processo de transição, quando eu me torno uma pessoa com deficiência visual. Eu fiquei internado no Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio, durante 1 ano, para fazer esse tratamento. Eu entrei enxergando e saí cego do hospital. Eu perdi a visão e perdi o olfato por conta de uma meningite que eu tive. Depois de adulto, né? É mais raro, mas acontece. Então, eu achei importante trazer essa publicação, por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, independente se é no audiovisual, se é para imagem estática, se é evento ao vivo, independente, você vai trabalhar com o público, não faz sentido você não ter proximidade do público, não é verdade? Um fabricante de qualquer produto, seja um biscoito, um bombom, uma roupa, ele quer saber o que aquele consumidor precisa, o que ele pensa sobre aquele produto. Por exemplo, do biscoito. Será que a embalagem é adequada? As informações estão claras? O preço é legal? O sabor do biscoito é bom? Ele está fresco? Enfim. Isso é o fabricante de biscoito, eu imagino que ele pesquise para entender o que o usuário precisa, o consumidor. Mesma coisa com recurso de acessibilidade. A gente precisa conhecer o universo da pessoa com deficiência. Né? A gente vai trabalhar com audiovisual, com acessibilidade, e não vai conhecer esse universo, não sabe nem como lidar com a pessoa com deficiência. Né? Então, eu trago essa sugestão de leitura para vocês entenderem de onde eu vim, como que eu me torno uma pessoa com deficiência visual. Nem todas as pessoas com deficiência nascem com deficiência. Eu me tornei uma pessoa com deficiência. E aí a gente usa o termo deficiência adventícia. Alguém aqui já tinha ouvido essa palavra? Não? Para mim era deficiência, todo mundo sempre falava que era deficiência adquirida. Olha, boa, qual é o seu nome? Ana. Então, Ana, muita gente usa esse termo, deficiência adquirida, e eu tenho lutado aí para explicar para as pessoas que esse termo ele acaba sendo capacitista. Por quê? Porque ele dá a ideia de que a deficiência é algo contagioso, que ela transmite, que é uma doença, porque eu posso adquirir uma deficiência. E, na verdade, não é bem assim, porque a deficiência não é uma doença. A deficiência é uma condição. Então, por exemplo, eu tive meningite, eu tive uma doença, que é a meningite, e aí, por causa da meningite, eu me tornei uma pessoa com deficiência. Entenderam? Por exemplo, eu sofro um acidente de carro. Aí, por conta do acidente de carro, eu perco a visão. Entende? Eu estava lá na barriga da minha mãe. Por conta de uma questão genética, eu nasço com a deficiência visual. Entende? A deficiência, ela nunca é por si só. Ela advém de algum lugar. Né? Então, tem algo antes da pessoa se tornar uma pessoa com deficiência. Então, por isso que o termo é adventícia. Tá? Então, deficiência adventícia. Eu sei que é difícil esse termo, mas esse tem que anotar, né? Senão a gente acaba esquecendo. Tá? Adventícia. Deficiência adventícia. No meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência visual adventícia tardia. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa com deficiência aos 36 anos. Né? Diferente de uma criança, diferente de um adolescente. Então, por isso que é importante uma leitura como essa, para vocês saberem como que uma pessoa se torna uma pessoa com deficiência. Né? Quanto mais vocês puderem se aproximar das pessoas com deficiência, melhor. Que vocês vão ter mais base para trabalhar, vão saber melhor as especificidades, o produto vai ficar melhor, o produto vai ficar mais harmônico, né? Vai atender melhor as especificidades das pessoas com deficiência. Uma coisa que é terrível é quando as pessoas tentam adivinhar o que a gente precisa. Isso é horrível. Né, Ana? Eu sei que eu sou deficiente.
Aí, a Ana sabe. Ela deve passar por isso. Mas você usa algum recurso de acessibilidade? Eu uso duas muletas, as Então. Márcias, elas me acompanham. E o pessoal te puxa pela muleta? Porque o pessoal me puxa pela bengala. Puxam, É. seguram o meu Mas aí sabe o que eu faço? Eu deixo a pessoa levar a bengala. Aí eu fico esperando para ver o que ela vai fazer. A pessoa puxa pela bengala, tá achando que eu sou cachorro, deve achar, né? Sabe que eu tenho cara de cachorro? Aí me puxa pela bengala, eu falo, não, leva, né? Vamos ver o que ela vai fazer. Até que ela se toca, né? Que tá fazendo alguma coisa errada, né? Porque é isso, né? Isso é a falta de contato com o público. Né? Porque se você tem contato com a Ana, está sempre conversando com a Ana, convidando a Ana para passar o Réveillon na sua casa, para tomar um café, para fazer um trabalho junto, você começa a entender o universo da Ana, o que ela precisa, o que ela não precisa. Né? Aí a pessoa me vê de bengala e de óculos. Aí já fica assim, ai meu Deus, como que eu faço? Como que eu ponho a mão onde? Eu tenho que carregar no colo, eu tenho que puxar pela cintura, pelo pescoço. A pessoa já fica tensa, porque não está acostumada. Não é, Ana? É porque a pessoa... É muito mais fácil chegar e perguntar, né? Sim, não é, Ana? Parece tão óbvio. Eu, depois de velho, que eu fui aprender que o óbvio precisa ser dito. Né? E depois eu comecei a pensar, óbvio para quem? Né? Às vezes é óbvio para mim, mas não é óbvio para outra pessoa. Então, por isso que eu tenho que falar sobre o assunto. Como chegar até a pessoa com deficiência, né? Como conduzir. E a Ana falou muito bem. Pergunta. É tão simples. O que você precisa? Você precisa de alguma ajuda? Bom, mas estejam preparados para ouvir o não. Não precisa ir para terapia, porque eu falei não, muito obrigado. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou te ajudar a atravessar a rua. Aí eu falo, não, muito obrigado. Às vezes é uma rua que eu estou super acostumado, ali é o meu ambiente, está tudo ok. Aí eu falo, não, muito obrigado. A pessoa fica chateada, fica triste, quer chorar. Fica, quer ir para terapia, é uma coisa triste. Como assim? Eu estou aqui imbuído de todo o meu ser angelical. Estou pronta para te ajudar. Eu fiz um curso com o professor Felipe Monteiro. Eu fui lá na palestra dele, eu estou pronto para ajudar. Não, não é assim. Né? Então, vamos respeitar a vontade da pessoa. Né? E agora também, falando do outro lado, existem pessoas com deficiência que são grossas, são estúpidas. Existe. Vocês podem acreditar. Não são só anjos, exatamente. Quem falou? O Alex. É isso. São pessoas. O Alex simplificou muito bem. São pessoas que às vezes estão de mau humor, às vezes brigaram com o marido, com a esposa, sei lá, com quem, com o filho, tem conta para pagar, está com dívida, assaltou um banco, talvez. Entende? São pessoas. Então, e como tem pessoas com deficiência que são simpáticas, são agradáveis, isso aí é inerente. Tá? Vamos seguir. Sara, porque se deixar eu falo o dia inteiro. Tá. Capacitismo. E aí, o que vem à cabeça de vocês quando a gente vê essa palavra? Eu coloquei só capacitismo para isso mesmo. Porque eu quero saber o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em capacitismo. Pode aí, dar um chute, bem dado. Sim, diminuir a capacidade. Coitado. Fica no quarto, trancado. Né? Você usa algum recurso de acessibilidade? Algum identificador? Não? Eu uso o cordão. Usa o cordão? Qual? Do girassol? Do quebra-cabeça? Do quebra-cabeça. Então, qual é o seu nome? Tereza. Então, Tereza, é isso. Né? Essa questão de ver a gente como menor, né? Como inferior. Né? Na verdade, o termo capacitismo é o preconceito em relação aos diferentes corpos. Né? Então, se você tem um corpo que sai do padrão que a sociedade tenta impor, porque não existe esse padrão, não é verdade? Padrão corporal, como é isso, gente? Isso é uma loucura, isso é uma loucura. E aí, quando a pessoa sai desse padrão, aí ela sofre o capacitismo. Só que quem que sofre mais esse capacitismo? É a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela geralmente tem questões físicas, né? E no caso da Tereza, acredito que a deficiência dela seja invisível, né, Tereza?
ainda tem essa questão, tem as deficiências que são invisíveis, como no caso da Tereza. Então, além dela ter uma deficiência e ter as especificidades dela, ela ainda tem que ficar provando que ela é uma pessoa com deficiência. Olha que loucura. Que aí as pessoas ficam assim, mas você não tem cara de pessoa com deficiência. As pessoas falam isso. Tem que ter cara. Porque eu, por exemplo, eu chego de bengala de óculos, eu estou dentro do estereótipo da pessoa com deficiência visual, não é isso? A pessoa já bate o olho para mim e fala assim, isso aí tem deficiência, tem alguma questão de visão. Como diz os funcionários do metrô, isso aí é um visual. Aí eu tenho que falar para o funcionário, não, você que é visual, né? Eu sou não visual. Sempre falo assim, chegou um visual. Então, isso é o capacitista, né? Uma fala capacitista. Né? Então, aí a pessoa que tem uma deficiência invisível, ela ainda tem que provar. Então, o capacitismo, a grosso modo, é isso. Né? Esse preconceito em relação aos diferentes corpos. Só que as pessoas com deficiência acabam sofrendo muito isso. Por conta da constituição física, acredito que a Ana sofra muito isso também. Né? Então, as pessoas já olham para a gente como pessoas inferiores, misturam as deficiências, chegam gritando comigo, falando alto, né? E aí eu falo bem baixinho para ver se a pessoa se toca, que ela não precisa gritar. É surdo. Não, é o Alex, né? Alex, teve uma vez que eu cheguei, o funcionário chegou bem perto de mim e falou assim, o senhor escuta? Ai, gente, eu juro para vocês, eu tive vontade de falar que não. Eu tive vontade, eu me controlei, mas eu tive vontade de falar não. Assim, é esse tipo de coisa, sabe? Então, isso é capacitismo. E a gente tem atitudes capacitistas. Qual seria uma atitude capacitista? Alguém pode citar? Vamos pensar no audiovisual, que é o nosso tema, né? Uma atitude capacitista no audiovisual. Tem muitas, hein? Muitas. O que a gente poderia dizer? Não ter legenda. Isso já é uma atitude capacitista. Você disponibilizar um filme sem legenda. Isso é uma atitude capacitista. Qual outra? Dá uma outra. Não consegue fazer nada, sempre naquele lugar de... Aquele estereótipo. Um estereótipo de que não consegue realizar nada, nenhuma atividade, não é um recurso em si, mas eu acho que é uma representação capacitista. Total. Muito bem. O que mais? O que mais que pode ser uma atitude capacitista no audiovisual? Falta de autodescrição. Falta de autodescrição, né? Mais um exemplo. Né? Na verdade, falta de recursos de acessibilidade. Né? É aquilo que eu falei lá no início. Quando pensam na acessibilidade no final da produção, na pós-produção, é uma atitude capacitista. Por que pensar lá no final? As pessoas lembram do figurino, lembram das câmeras, lembram do áudio, lembram de um monte de coisa. Mas a acessibilidade ainda não está internalizada. Né? Agora as coisas estão mudando, porque vieram as leis aí, estão obrigando as pessoas, né? E as pessoas já estão tendo mais consciência. Mas mesmo assim, a gente ainda não está no momento legal. A gente ainda precisa batalhar muito por isso. Então, isso tudo é atitude capacitista. Tá bom? Vamos seguir. O direito ao acesso. Lei Brasileira de Inclusão, LBI 13.146/2015, artigo 67. Isso, esse ano nós estamos completando 10 anos, né? Essa lei completa 10 anos. E é uma lei muito importante para nós que temos deficiência. Todo mundo aqui conhece essa lei ou tem alguém que nunca ouviu falar? Não tem problema, a gente está aqui para isso mesmo. Então, essa lei ela é bem importante, ela tem vários pilares, né? A gente fala sobre educação, sobre saúde, sobre transporte, sobre acessibilidade. Então, eu trago o artigo 67, porque é um artigo que indica explicitamente sobre a questão, né, do audiovisual, a questão da audiodescrição, né, da Libras. Então, é um documento muito importante, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que advém, aí a palavra de novo, advém da Convenção Mundial sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é lá de 2006. Né, essa convenção ela é muito importante, porque a partir dessa convenção, a gente passou a ser considerado pessoa. Olha que coisa louca, né, gente? No século XXI, a gente ainda não era considerado pessoas.
A gente era considerado qualquer coisa, menos pessoa. Aí teve uma convenção em 2006 nos Estados Unidos e passou-se a definir que a gente, né, vai ser chamado de pessoa com deficiência, a pessoa primeiro, né? O ambiente que tem deficiência, não é a pessoa. Então, se eu chego num ambiente, chego num local que ele não tem as condições adequadas para eu ter acesso, é aquele ambiente que tem problema. É aquele produto audiovisual que tem problema. Não sou eu que tenho um problema. O problema não sou eu, o problema é o produto audiovisual que está sem audiodescrição, está sem legenda, está sem livro, sei lá, está sem tradução, enfim, tem vários recursos que a gente pode embarcar aí num produto audiovisual, tá? Oi. Posso fazer uma intervenção nesse sentido? Sim, quer dar o microfone para ele, sabe? Sim. Que aí o pessoal está gravando, é bom o microfone. Tendo em vista que Libras, Braille são idiomas, né? Eu acho que O Braille não é idioma. O Braille é um sistema de leitura e escrita. porque existe o capacitismo também, vamos assim dizer, uma forma quase que de enxugar gelo, né? Porque você forma aquele indivíduo que acha o outro diferente, e depois você tenta ensinar ele sobre o capacitismo. Não seria mais fácil, por exemplo, você ensinar? Eu tive uma amiga que, aos 16 anos, pela separação dos pais, foi tão impactante para ela que simplesmente ela ficou surda-muda. Ela parou de falar, aquilo foi assim, algo extremamente... Pode acontecer. Né? E aí nós vimos e falamos, mas por que não ensinar Libras, Braille, desde a alfabetização? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Pois é. Isso se chama falta de interesse. Então, seria uma forma de você... Porque a acessibilidade é uma via de mão dupla, mas ela só vai ser via de mão dupla se eu mostrar para os dois lados, né, que é normal essa interação. Não é algo de outro planeta. Eu não estou conversando com extraterrestre. É que ainda não está internalizado, né, Alex? Só chamando a atenção para um termo que você usou, surdo, mudo, a gente não usa mais o termo mudo, porque a gente foi entendendo que as pessoas se comunicam de alguma forma. Se é através da Libra, se é através de gestos, não, independente. A gente não usa mais o mudo, só o surdo, uma pessoa surda. Então, é aquilo que você falou, é a falta de interesse. E ainda não está internalizado a importância, né? Imagina uma cena aqui, pessoal, a gente vai ao cinema, nós chegamos aqui ao cinema para assistir um filme, né? Um filme super importante, Ainda Estou Aqui, vamos colocar o Ainda Estou Aqui, que é o filme que mais se falou nesses últimos tempos, né? Então está lotado aqui o cinema, todo mundo esperando para começar o filme, né? O filme já ganhou o Globo de Ouro, então está todo mundo querendo assistir o filme. Aí começa a exibição do filme, só que não tem imagem, só tem o som. O que vocês acham que ia acontecer nessa sala de cinema, se acontecesse isso? Não vai ter projeção da imagem, a gente só está escutando o som. O que vocês acham que aconteceria? As pessoas reclamariam, né? A princípio, no primeiro momento. Com essa calma aí que você está falando? Começaria a gritar, ô, cadê a imagem? Cadê a imagem? Né? Aí o filme está rolando, está lá rolando, e aí? O que você acha que ia acontecer? Ia continuando. Até que em dado momento, alguns começam a sair do lugar, né? Do local e ir embora. Uhum. Eu diria até mais, eu diria que o pessoal ia começar a quebrar a sala de cinema. Porque eu penso que isso aconteceria, ainda mais nos dias que a gente vive, que as pessoas estão tão impacientes, né? Estão tão individualistas, né? Então é isso. Esse exemplo que eu estou dando. O áudio, queria fazer uma pergunta. Sim, claro. Onde que está o áudio? Ele está sentado na terceira fileira. Tá aqui mais ou menos na minha frente. Tá. Do seu lado direito. Tá. Ele se levantou agora para fazer a pergunta. Pensando na tela totalmente preta, né? Imaginando talvez a empatia, né? Porque as pessoas vão reclamar, vão dizer, eu paguei o ingresso para ver o filme, mas e a empatia, né? Porque tem diversas pessoas que podem acessar. A pessoa cega
ela vai estar lá assistindo pelo áudio, a pessoa surda não vai nem conseguir acessar. E as pessoas não vão nem pensar que existem essas pessoas precisando dessa acessibilidade. Exatamente. Exatamente isso. Isso que eu estou querendo. Eu trouxe esse exemplo extremo, Áureo, para mostrar que nós que temos deficiência, e você sabe muito bem disso, nós passamos por isso constantemente. Eu vou ao cinema muitas vezes, não tem audiodescrição. Eu tenho que ficar cochichando com a pessoa do lado, aí alguém lá atrás fala assim, está atrapalhando. Né? Por quê? E se o filme não tem diálogo? Às vezes tem cenas inteiras sem diálogo, não é verdade? E como que eu vou compreender aquela cena se não tem nenhum diálogo para eu poder entender pelo menos o contexto? Então, eu estou dando um outro exemplo aqui. E mesmo que tenha só o áudio, você deu um exemplo bom, né? Claro que a pessoa com deficiência visual vai conseguir captar alguma coisa, mas também pode ainda ficar faltando, né? Se esse filme não tiver audiodescrição, por exemplo, mesmo com áudio, ainda vai ficar faltando informação, né? Então, eu estou dizendo isso para mostrar que, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não se colocam no lugar da outra, como o Áureo falou, né? Falta empatia, né? Vamos seguir, Thaís? Sim, só para te lembrar que eu acho que a gente só tem de 5 a 10 minutos. Tá bom, da Fernanda. que rápido. E para lembrar o pessoal que depois da palestra dos dois, a gente está aberto para pergunta, para dúvidas, então depois ainda tem esse bate-papo, Então, tá? deixa eu dar uma aceleradinha aí, para eu poder, porque tem umas coisas bem legais que eu queria falar com vocês. E a gente pode tirar as dúvidas no final, tá? Tá bom. O que tem O agora? impacto da inserção da acessibilidade. Tá. Tecnologia assistiva, público, dispositivos de reprodução, divulgação acessível, formatos. Tá, aqui eu vou falar da divulgação acessível, que é muito importante. Não adianta você ter um produto com recurso de acessibilidade se a divulgação desse produto não é acessível. Então, por exemplo, você vai divulgar em um grupo de WhatsApp o cartaz de um filme. Esse cartaz ele tem que ter recurso de acessibilidade. Né? Uma pessoa que é usuária de Libras, por exemplo, esse cartaz ele tem que ter a versão em Libras. A pessoa que não enxerga, por exemplo, ela precisa da audiodescrição para ela saber o que está escrito nesse cartaz. Então, não adianta você só colocar o cartaz no grupo e as pessoas ficarem excluídas daquele conteúdo. Não adianta você fazer o filme com recurso de acessibilidade se a pessoa, que é usuária, não consegue chegar nesse local. Então, a gente fala de produto acessível e acessável. O acessível é o filme lá no cinema que tem os recursos de acessibilidade. Agora, como que essa pessoa chega até o cinema? Como que ela faz para saber que aquele filme tem recurso de acessibilidade? Vamos pensar sobre isso, né? Próximo slide, por favor. Novidades. TV, cinema, streaming, redes sociais, inteligência artificial, leitores de tela, avatares. Eu vou falar um pouquinho assim, porque falei demais, o tempo passa muito rápido. Sobre os aplicativos para cinema, que eu acho que aqui é bem importante falar para vocês, né? Existem alguns aplicativos que trazem recursos de acessibilidade para nós irmos até as salas de cinema. Então, esses aplicativos, você baixa o conteúdo acessível que você quer, né? Todos eles que eu vou falar, eles têm audiodescrição, tem legenda e tem Libras. Então, por exemplo, a gente escolhe lá o filme, ainda estou aqui, vou pegar esse mesmo exemplo, tá lá a lista de filmes no aplicativo. Aí, quando eu clico lá em ainda estou aqui, aparecem as opções, audiodescrição, Libras e legenda. Aí, vamos supor que eu escolha a audiodescrição. Escolhi a audiodescrição. Eu vou baixar o arquivo da audiodescrição. Baixei para o meu dispositivo, para o meu celular, por exemplo. Chego no cinema, assim que o filme começa, eu abro o aplicativo, o que vai acontecer? O aplicativo vai captar o áudio do filme e, a partir desse áudio que ele captou, ele vai sincronizar a audiodescrição com o filme. Então, o que acontece? Eu, com fone de ouvido, eu vou ouvir a audiodescrição. E, no som ambiente, eu ouço o som do filme. Então, todo mundo está ouvindo o som do filme e eu estou ouvindo esse som a mais, que é a audiodescrição, só no meu fone de ouvido. Aí eu não atrapalho ninguém, fico ali tranquilo,
ouvindo a audiodescrição. Então, a gente tem atualmente 4 aplicativos que estão aí, né, sendo utilizados pelos usuários. Tem o Movie Reading, né, e você encontra aí nas lojas de aplicativos, tudo gratuitamente. Então, o Movie Reading é um deles. Tem o Greta, que é outro. Tem o Mobload, que é o terceiro. E o quarto é o Ping Play. São 4 aplicativos. Movie Reading, o Greta, o Mobload e o Ping Play. Todos eles funcionam da mesma forma, da mesma maneira. Você encontra o filme, baixa o arquivo, é da mesma maneira, tá? Eu trouxe aqui também como inovação a questão da inteligência artificial. Eu acho que é o assunto do momento é a inteligência artificial, né? Tem tido até muita discussão sobre isso, né? Que vai substituir as pessoas que fazem narração, enfim. Então, uma discussão aí sobre inteligência artificial. Só que ela tem trazido benefícios para a gente, para nós que precisamos de recursos de acessibilidade. Por exemplo, hoje em dia, se eu recebo uma imagem no meu WhatsApp, eu peço que a inteligência artificial ela faz uma descrição, não confunda com audiodescrição, tá? A inteligência artificial ela não faz audiodescrição. Ela faz uma descrição, mas já me ajuda. Por exemplo, eu recebo um cartaz lá no meu WhatsApp, eu fico assim, meu Deus do céu, que cartaz será que é esse? Que card é esse? Aí eu mando para a inteligência artificial, ela fala, filme, ainda estou aqui com Fernanda Torres, vai ser exibido no cinema tal, no web tal. Ela me traz essas informações. Então, isso já contribui bastante. Então, já tem auxiliado bastante nesse sentido. Mas a gente não pode utilizar esse resultado como um trabalho profissional, né? Nós, que somos usuários, nós queremos um trabalho de qualidade. A gente não quer um trabalho feito por inteligência artificial. Mas ajuda. A gente tem que reconhecer que ajuda. Tá? Na TV, por exemplo, para a gente acessar recursos de acessibilidade. Vou dar o exemplo da audiodescrição. A gente tem as faixas de áudio lá, né, na TV, quando você entra na configuração de áudio, tem lá áudio 1, áudio 2, áudio 3, não é assim? A terceira faixa, a gente consegue ativar a audiodescrição. Então, quando você entra na sua TV, na parte de configuração, na terceira faixa de áudio, ativa a audiodescrição. Posso dar um exemplo aqui da novela Vale Tudo, que é uma novela que está sendo exibida pela Globo, e essa novela tem audiodescrição. Então, quem quiser depois testar em casa, na hora que a novela estiver passando, é só ativar essa função lá no áudio que começa a audiodescrição. E eu coloquei aqui leitor de telas também, que são esses softwares, né, que fazem a leitura do contexto textual com voz sintetizada. E a inteligência artificial tem também sido agregada nesses leitores de tela, que até há pouco tempo, quando o leitor de telas passava numa imagem, ele só falava assim, imagem. Agora não, ele já está começando a descrever as imagens. Então, já contribui bastante aí para a gente ter acesso ao conteúdo, tá? Outra coisa também, Felipe. Sim. O meu próprio celular, ele já atualizou e o meu celular, ele já atualizou e ele transcreve o que eu falo, porque eu fui fazer o curso de produção cultural e tinha uma colega deficiente auditiva. Então, todo mundo estava querendo facilitar a vida dela, porque ela não tinha como acompanhar, porque não tinha um tradutor de Libras. Sim. Aí, do nada, eu vi um negócio escrito lá embaixo, transcrever. Eu fui no WhatsApp agora tem. eu fui, prestei para ela, porque a gente foi conversando, e ela foi lendo através, e facilitou. Ela depois baixou, porque no celular dela não tinha, e facilitou durante o decorrer de todo o curso para ela. Sim. Isso aí. Então, o WhatsApp agora já tem essa função de transcrever, né? Você pega o próprio áudio lá e já pede para transcrever. Oi. Diga. Você, quando está falando de audiodescrição, Sim. é sempre de imagem. Você fala, baixa a descrição, a descrição é mais de imagem estática, né? Não a dinâmica. Nesse caso de imagem estática, mas a inteligência artificial já está fazendo descrição de imagem dinâmica também. De vídeo também. Mas então, mas é conjunto. Uma do conjunto, se a dinâmica é um conjunto de imagens sim. estáticas, né?
Aí você Não chamaria... necessariamente imagem estática, por exemplo, um vídeo, um Não, filme. sim, mas ele é um conjunto de imagens, Sim, cada um exatamente. de filmes, né? Isso. Mas aí ele descreve assim, meio que num contexto geral, sabe? Sim. Ele Olha. dá uma ideia, né? Por exemplo, um vídeo Sim. seu falando num jardim, em frente a um jardim. Mas Ela vai falar, ainda assim, uma mulher num jardim. sim, mas ainda assim você vai chamar isso de descrição, Descrição. mesmo quando ele faz... Isso, sabe pega por quê? tático, Qual que é o tudo seu bem, nome? concordo. Clatse. Mas Gladys? o dinâmico me parece que no instante que ele faz o conjunto, Aí Já- você acha já- que seria já- audiodescrição? daria para Sabe por que Você não é acha que não? audiodescrição? Porque você saber. uma das diretrizes da audiodescrição é que a audiodescrição ela tem que estar sincronizada com o produto. Sim, Então, quando o vídeo está passando, eu tenho que ter a informação no momento que aquilo está acontecendo. Então, se a mulher abriu a gaveta, a audiodescrição fala, Fernanda abriu a gaveta. A mulher pega uma bolsa, fala, agora ela pega uma bolsa. E isso é a audiodescrição. Agora, essa descrição aí que fala assim, uma mulher entra numa casa, abre uma gaveta e pega uma bolsa, está descontextualizado do vídeo, não pode ser chamado de audiodescrição. Você pode chamar de qualquer outra coisa. Mas dentro dos parâmetros da audiodescrição, não. quando você incorpora isso, você incorpora essa descrição no presente do fato acontecendo, Sim. Aí sim. 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 Seria. Aí sim. Mas aí vai ter que ter o trabalho do humano, porque a inteligência artificial não consegue fazer isso ainda. Assim, sincronizado exatamente no momento, sem sobrepor a fala, porque não pode sobrepor a fala também. Não pode. Com a fala. Então, quer dizer, tem muitas... É que aqui a gente não vai ter tempo, mas são muitas diretrizes. Então, por exemplo, se tem 2 personagens conversando, a audiodescrição não pode entrar nesse momento. Ela só vai poder entrar quando eles pararem de falar. Entende? E a inteligência artificial ainda não consegue fazer isso. Eu vou pedir para colocar no último slide, só para o pessoal ver meus contatos, Thaís, por favor. E aí depois, eu acho que tem como chegar essa apresentação para o pessoal que está aqui, não tem, Sara? Sim, sim. Então, sim. se tiver como depois encaminhar para o pessoal, e aí Sim, tem no meus final, contatos assim. aqui, minha rede social, meu site, vocês podem entrar no meu site, lá tem as minhas publicações, os meus livros são todos gratuitos, pode baixar, compartilhar, né? Tem os eventos, tem os artigos, fiquem à vontade. Tá? Eu sempre peço para as pessoas, por favor, compartilhem. Né? A gente compartilha tanta coisa dos grupos aí da vida, nas redes sociais, né? Vamos compartilhar material de acessibilidade, material que custou muito estudo, muita dedicação. Não é para promover meu nome, não, porque se fosse para promover meu nome, eu venderia, né? Então, a ideia é fazer com que chegue aí nos interiores, como eu falei no início, tá bom? Quero agradecer aí muito a participação de vocês e depois, ao final, a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Obrigado. Uma palestra muito interessante. Eu sei que a gente está querendo fazer um monte de perguntas, mas a gente passou um pouco do horário. No final, a gente pode abrir para perguntas. Os termos a gente conseguiu entender de forma muito clara o que usar e o que não usar. Foi uma palestra muito esclarecedora. E agora eu quero convidar a nossa segunda palestrante no mesmo assunto, a Fernanda Moraes, e vai fazer a explanação dela. Então, aguardem, por favor, que a gente vai ter no final uma dinâmica com as perguntas, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, tá bom? Muito obrigada. Não esquece de fazer a sua audiodescrição, tá? Sua auto-audiodescrição. É verdade. Eu vou tentar resumir o melhor possível, porque é um pouco atrasado, mas vamos lá. Agora eu vou começar, tá? Agora eu estou fazendo audiodescrição para eles escutar. A letra mais escura, preta, e o fundo amarela, sempre destaque. A sensibilidade e inclusão audiovisual para pessoas deficientes auditivas.
Eu vou começar, depois vou me apresentar, vou começar, depois vou me apresentar, tá bom? Próximo. Você já pararam para pensar como assistir um filme no sala de cinema, sem som, sem diálogo, sem sons, efeitos sonoros, sem música. Tinha, como ele falou, uma tela preta, São Paulo, como no meu caso, uma tela com imagem, sem som, sem nada, tudo mudo. Como vocês sentiam? Como você pode conseguir entender dentro toda a imagem, pessoas falando, porta fechando, passa fome, você vai um fim. Como você foi sentir? Não conseguiu ouvir nada. Então, que recurso de acessibilidade você acha mais importante para a pessoa com deficiência auditiva? Pense um pouquinho para refletir. É muito importante. Próximo. Eu vou fazer a descrição de uma imagem. É uma imagem na sala de cinema, várias pessoas sentadas, segurando o celular, perto da imagem de intérprete em Libras. Sendo que as pessoas estão segurando o celular na sala de cinema, pode ser intérprete em Libras ou legenda. Será que a pergunta é essa? Vale a pena usar o celular para entender durante a sala de cinema? Essa imagem retrata a tentativa de inclusão. Mas se você olhar, é uma tentativa de inclusão, só que mas ela isso certo? Ou podemos melhorar o tipo de acessibilidade de uma forma mais natural e integrada? Agora, próximo. Esse é o vídeo que eu vou fazer a descrição. É um vídeo de um homem branco, de óculos escuros, barba, careca, uma blusa preta, e o fundo parece sala de cinema. E ele faz sinal de livro, esse segura. Eu quero esse filme. E a pessoa entrega um tripé com o celular. Aí passa 2 horas depois, ele aponta e agradece. Mas ele fala, meu Deus, me ajude, o olho todo torto. Então, isso mostra que a pessoa está usando um celular, e olha ela no cinema, no celular, ele aponta, olho torto. Essa imagem, esse vídeo, é uma imagem muito importante para mostrar que o celular é acessível, é inclusão na sala de cinema para nós, pessoas com deficiência auditiva, surdo. Próximo. Agora, eu vou me apresentar. Na slide, tem uma imagem de uma mulher branca, cabelo grande, até metade do ombro, segurando, abraçando 2 filhos. É um menino de óculos, um pouquinho maior que eu, um pouquinho menor. E o outro menor é um menino pequeno, de cabelo pequeno, curto. Então, esse sou eu. Meu nome é Fernanda Moraes. Eu vou fazer a descrição. Cabelo castanho claro, escuro, médio, óculos preto. E estou usando implante no olho, estou implante coclear. Estou usando macacão branco, com olho verde. E tem tatuagem no braço esquerdo, que é Cavaleiro do Zodíaco. E uma tatuagem tem ícone, e ilustra design, cinema, fotografia, uma ícone. Estou usando relógio no braço esquerdo. E eu sou cineasta, fotógrafa, e design gráfico, surda, bem implantada e bilíngue. Bilíngue é o quê? Eu falo e eu sei Libras. Eu sou mãe de 2 filhotas e uma filha cachorra. Eu sou cinefila e cheque e aventureira.
Então, eu tenho 20 anos de experiência no mercado de audiovisual, que está aprendendo mais de 15 anos na Globo, são 100 anos de telecine, sendo que o ano, quase 2 anos, eu produzi um documentário, que é o próximo slide, que é um documentário antes de tudo, que é um documentário que eu atuei como co-diretora, é um documentário sobre pessoas deficientes, que é a perspectiva se pinta de pessoas deficientes, pega uma pele de trabalho e a foto uma pele de trabalho. Então, essa imagem que eu vou fazer da descrição é um cartaz de filme, antes de tudo, e atrás tem uma mulher, sobe na praia, no sol, batendo no rosto dela. Outra imagem, segunda imagem, tem uma câmera na frente, no fundo com a mulher perto, que aparece perto de estúdio, que é uma imagem fundo em que eu, e a outra que é uma diretora, que é minha amiga, que é uma diretora. A outra imagem, terceira em cima, uma gravação de uma casa de uma pessoa, 2 pessoas no fundo da casal, parece ser entrevistado, uma câmera, uma operadora de câmera na frente. Isso mostra, são fotos de make-off, que eu trabalhando em documentário de tudo. E embaixo, uma imagem que é de um estúdio, em escura, um fundo, uma mulher branca, de cabelo longo, um casaco branco, sendo entrevistada, na frente, perto da câmera. São várias pessoas que fazem gravação com a câmera. Eu estou tentando fazer a descrição, mas é só muita coisa. Então, próximo slide. Então, essas são imagens que filme tocou na sala de cinema, que é voltado para funcionar da corpo, para ele entender. Às vezes explicou sobre capacitismo, às vezes explicou como trata com a pessoa deficiente, às vezes mostrou como tem pessoas com deficiência trabalham dentro da corpo e afora, eu sei que tem uma vida boa, de são casados, tem família, que é fácil, para a pessoa entender como funciona. Então, essa imagem de cima, 2 mulheres sentadas no palanque, em fundo, são eu e minha amiga, a gente finaliza, estou com meia-noite de tudo, eu faço. Então, 2 mulheres e um homem, no fundo, uma cartaz, antes de tudo, uma cartaz assim, de filme, uma sala de cinema. E a outra, então, dentro da sala de cinema, são várias pessoas fazendo entrevista. Então, 3 mulheres tem no centro, tem 2 cegos, na verdade tem um cego, outro que é baixa visão, eu e uma amiga que é diretora sendo entrevistada. Embaixo, eu respondendo a perguntas em linha para então, 3 mulheres e uma intérprete de livro em pé, 3 mulheres sentadas. Então, eu estou tentando acelerar um pouco. Então, não estou dando muito detalhe só de descrição, desculpa, porque tem muita coisa para muita informação. Próximo slide. Esse é o filme que nós vamos passar, é o filme, então, com o próximo, porque não tem autodescrição, não tem necessidade, então, é fim de que não tive tempo de fazer autodescrição e etc. Então, importante sobre explicar sobre grupos de surtos, que existem vários grupos de surtos diferentes. Por exemplo, tem imagem de uma imagem ilustrativa, uma mãe com calor, com camisa verde, uma mãe se segura em cima do ouvido, e um menino se segura, chamado surto finalizante, quando algum das vezes que fica nem com as línguas. Então, pessoas que só sabem comunicar com línguas, chamado de surto finalizante. Outro grupo de polarizar imagem em cima, 2 homens,
duas camisas laranja. Ele tenta falar, hoje o pai é uma pessoa adulta, tenta falar, o menino tenta ler lápis. Então, está um absurdo oralizado. Quando a comunicação é feita oralmente, a gente vai manipular e a gente responde falando. Que a gente não tem surtos oralizados, não sabe comunicar comigo, só oralmente, como no meu caso. Tem surtos que ficam em cima, imagem distrativa, um menino, uma menina, por da maneira, ele é cenarista, ela fala, realmente é comigo, no meu caso, eu falo, está permitindo facilita, chamado surto bilíngue, comunicação tanto oralmente quanto língua de Libras. Também existe para outro tipo de surto de percepção. Tem surto unilateral, que é para o tipo de grupo de surto diferente. Ou seja, quando eu falo para grupo de surto, eu falo diversidade de surto. Ou seja, tem para tipo de surto, gosto de falar, gosto de língua, gosto de falar bilíngue. E tem um que é unilateral e baixa visão, surto, baixa visão. Então, é diversidade de surto. Próximo. Bom, direito da informação e cultural, como ela falou, existe acessibilidade, audiovisual direito, garantido por lei, como LPI, Lei Brasileira de Inclusão. Também, democratização audiovisual significa garantir que todos tenham acesso à mesma experiência, que é muito importante. Sem legenda, livre ou closed caption, pessoas com deficiência estão excluídas de conteúdos culturais e informativos, tipo como jornal, televisão, novela, filme, série. Isso é muito importante. Pessoas com deficiência têm direito de consumir filmes, séries, notícias e eventos culturais em igualdade com demais situações. Isso é muito importante. Imagina, eu, como mãe de 2 meninos ouvintes, que eles não estão acostumados a ler legenda. Então, eu sou obrigada a levar meu filho para a sala de cinema, ver filme dublado. Então, ele assiste filme, fica rindo, chorando, emocionado, e eu não consigo participar. É difícil eu entender um conteúdo de filme, porque eu vejo meus filhos rindo, chorando, emocionado, aquele filme da sala de cinema, que é dublado, e a mãe como fica. Eu tenho direito. Como meus filhos também têm direito, mas eu quero participar, eu quero integrar muito dele, mas não são ouvintes que se gosta de ver filme dublado, e a mãe gosta de ver filme legendado. Como que fica a situação? Então, o que acontece? O cinema acaba deixando de lado, e a TV acaba adquirindo streaming, que não oferece para recursos acessíveis, que é legenda, dublado e livre. Algum tem caneta livre, algum tem. A maioria é legendada, só que legenda descritiva, que é o caso, ele mostra como é o barulho do filme. Porta se abrindo, passarinho voando, barulho baixo. Isso é muito importante para mim, porque os filhos escutam. Imagina o filme de terror, a pessoa fica escutando o vento batendo na árvore, batendo na janela, e eu não escuto. Como eu falei, para susto, eles ficam, eu falei, o que aconteceu? Eu não sei entender nada. Eu vou susto por quê? Porque a árvore está batendo na janela, eu vou susto. Como que eu vou entender o barulho se não tem legenda? Então, legenda descritiva, ele descreve o que está saindo do som. A árvore batendo na janela. Aí sim eu vou entender, porque ele vai falar susto. Eu vou sentir, eu vou compreender o som. Isso é muito importante. Próximo.
Essas imagens são prints de notícias de jornais escrito: lei obriga cinema a exibir filme com necessidade de tudo. É o texto de destaque. Eu passo imagem de um homem branco, de óculos preto, barba, em camisa preta, escrito: necessita para quem não ouve, mas se emociona. Em cartaz escrito: sou surdo e merda de estar excluído pelos filmes sem necessita. Isso é muito importante. E outros jovens surdos protestam em cinema, Santa Catarina por falta de necessidade, enfim, o texto é destaque. Eu passo mais uma garota jovem, branca, cabelo comprido, branca, comprido, blusa preta, segura cartaz escrito: esse cinema não respeita tudo. No fundo, parece uma shopping, tem sala de cinema no cinema, no fundo. Isso mostra que surdos estão tentando ir para o cinema, assistem, e não oferecem nada. Tem muito, ao próximo slide, por favor. Também com texto interpretado, com só 8 filmes sentados, em 32 sessões, que não escutam nem falam cinema. Baixa imagem, um homem branco, cabelo preto, óculos preto, barba, círculo de cartaz, o surdo princípio do necessário, a ela do seno, princípio de necessário. Sou surdo, não há necessário no filme, como vou entender. É o surdo que está aquele filme de animação, a maioria dos filmes de animação não tem necessário. A maioria é só do prato, animação, desenho. E outra princípio, jovem surdo para proteger contra a falta de necessário no cinema, ficar caro, aluno. Baixa imagem, jovem, homem, branco, cabelo preto, curto, usando camisa azul, segura de cartaz: sou deficiente auditivo, eu tenho direito a ter cinema com licença. Então, isso demonstra que muitos jovens, alguns surdos, estão tentando ir para o cinema, que não tem sessões licença, ciência, filmes nacionais, seja filme de animação, somente filme que tenha filme americano, que tenha licença, mas são muito poucos, estão tendo muito filme licenciado, aumentando o filme do prato, esquecendo que nós surdos, mas não só surdos, também idosos, também pessoas com problema de auditivo, também pessoas que não querem um ambiente silencioso, tem autistas que não gostam de som muito alto, tem vários, na verdade, a licença não é só para o surdo, a licença é para todo mundo, porque tem gente que gosta de ouvir um som em inglês, hoje alto sinal e prefere licença. Tem isso. Agora, próximo. Bom, então, outro crítico jornal falando: MEC lançou um projeto para licenciar cinema acessível aos surdos, cegos e autistas. Tem uma imagem que na tela, que fica no fundo, placa de sinalização para curar e a pessoa com a mão parecendo segurando o celular, intérprete de livro no fundo. E a outra no jornal, a acessibilidade cultural no Rio, iniciativa oferece novos recursos, espaço de nascer. Tem uma imagem na sala de cinema, no tela de cinema, no culto, várias pessoas, e em frente à imagem tem uma tela de celular com imagem de intérprete livre. Agora, celular é acessível. Você, olha, você está vendo intérprete livre. Agora, imagina você ficar o tempo todo olhando só para ela, e eu estou falando, mexendo, como se fosse filme, você vai ficar o tempo todo prestando atenção só a ela. Como você vai ver a imagem do filme? Como você vai ver o dela assim,
ela está. E ela foi ficar um pouquinho, sei lá, ela imagina como se fosse celular. Fantástica do celular, ela falando, e passando filme, uma tela enorme. Então, vocês só prestar atenção na tela, o intérprete ou legenda, um texto que tem que ler, como você vai ler o texto, ou prestar atenção na finalização de intérprete, enquanto passa a imagem. Você consegue acompanhar, são duas coisas ao mesmo tempo, a tela. Então, eu queria entender que você pense como tem acessibilidade de uma forma mais acessível, de uma forma mais natural e integrada. Muito importante. Próximo slide. Eu não vou falar isso, eu vou passar por outro dado, por algum tempo. Próximo. Bom, tem um difícil. Imagem de uma mulher branca, que é surda, cabelo comprido, preto, e uma camisa de manga comprida, vermelha, que é uma surda, e ao outro lado dela, que é o print de uma rede social, de Instagram, que é uma imagem figura, uma imagem de uma mulher surda, branca, cabelo preto, círculo de planta e cocriar na mão, e outro escrito, lacnopado, surda, tecnologia. E esse vídeo, ela fala sobre acessibilidade na sala de cinema. Ela fala sobre, ela fala da campanha sobre menor tecnologia acessível para nós, pessoas surdas. Ou seja, ela não concorda do uso de celular. Ela está fazendo campanha para todo mundo participar na campanha para menor, ou seja, infelizmente, até para tela de cinema, não pode ser filme nacional, não pode ser animação, sim, não importa. Todos os filmes tem que ter legenda. Por que não acabaram? Já você está assistindo filmes normais, com legenda, por que não colocar no filme nacional? Mesmo se preocupar, por que não colocar no filme de animação? É mais fácil. Eu não preciso ficar olhando ela. É a mesma coisa, eu estou lá, olha aqui para cima, volta para cima, olha para cima, volta. Você perde informação do que passa na imagem. Por que você está olhando? Mesma coisa. Engraçado. Vamos dizer uma coisa muito engraçada. Você vê, antes de começar o filme, você vê propaganda só para falar do cinema. Não pode estar na câmera, não pode tirar foto. E também fala, não pode usar celular. Agora me diz, como não pode usar celular? Porque o celular é uma tela brilhante. Incomoda o público. Você fala, por favor, tira o celular, está me incomodando. E aí como fica? Porque a pessoa que fazem autodescrição, às vezes pega o celular na sala do cinema, ele pega o celular porque tem sistema de autodescrição, a sala do cinema oferece, você coloca fone, mas acontece também no celular que tem autodescrição, no celular que tem internet, às vezes demora para carregar. O filme está passando, já está demorando para carregar ainda. E às vezes não acompanha 100%. Às vezes fica rindo, e você acaba rindo depois. Fica rindo depois. Então, você não demora para carregar. E às vezes o cinema não tem celular, não tem recursos acessíveis para você assistir. E aí, como fica os jovens protestantes? Cadê a acessibilidade? Próximo. Tem uma imagem, que é uma sala de cinema, cheia de pontos, acentos, espacinho, vermelho, e títulos que, porque os filmes brasileiros não têm legenda no cinema, e subtítulo, a falta de legenda no cinema, excluindo milhares de pessoas surdas e com deficiência auditiva. A acessibilidade está, tem um link para poder fazer assinatura. E a outra, que é uma campanha de 21 anos de luta para cinema com legenda escrito. É um fundo preto e letra branca, letra alta, legenda para quem não ouve, mas emociona.
que passa o print de rede social, que é Instagram, que é um círculo escrito, né, certo, para quem não ouve, mas se emociona. Instagram, né, certa nacional, é uma campanha que completa 21 anos, lutando pela acessibilidade na sala de cinema, porque nós gostamos de cinema, porque às vezes o som na sala de cinema é muito forte para a pessoa, o fim que incomoda um pouco, mas para nós não, às vezes ele vibração na cadeira, trovoada, explosão, sente, vibração, sente som. Então, assim, ó, vou dizer uma coisa, desde eu era pequena, sempre adorava ir para o cinema, até hoje, eu amo cinema. Eu ficava emocionada vendo filme. Eu estava assistindo, eu conseguia ouvir um pouco, mas não tinha surdo que não estava falando, não escuta, não. Ele precisa sentir, ele funciona, ele fez imagem, ele fica imaginando o pão, ele sente vibração, mas ele imagina, como seria o pão, seria pão, seria oh! Ele fica imaginando, o surdo imagina. Mas sente vibração, quando ela pum, eu vejo, nossa, que expulsão forte. Era vibração, que susto sente. Tem susto que os aparelhos escutam um pouco. Tem susto que os entrantes escutam um pouco menor. Tem tipo de susto. Mas não quer dizer que a gente tem implante e podemos ver filme do prazo. A gente não consegue estar 100% porque tem um muito labial. Às vezes um ator que fala assim, cumpriu tal coisa, você não consegue entender. Então, tem filme que a pessoa está se costa, ou um narrador contando de um filme, narrando uma cena, e não aparece pessoa. Como a gente vai conseguir entender? Então, isso é importante. Próximo. Próximo, vamos tentar. Tem assim, inovações, que é legal. Transmite nova ferramenta de inteligência artificial para necessidade automática e personalização, tamanho, cor e fonte, ou seja, tem surto de partição, precisa aumentar o tamanho de texto, se silencienta, muita cor, porque às vezes tem necessidade branca, que às vezes aparece cena muito branco, acaba muito. Então, você coloca muita cor, aumenta o tamanho de fonte. Para surto, para as pessoas é muito bom, mas às vezes é muito ruim, porque tem imagens de filme que faz que são, não consegue visualizar, mas a licença que transmite, oferece, ajuda um pouco. Festivais acessíveis, que é festivais de cinema, festivais de teatro, também, mas de cinema, que é muito importante, cinema, de teatro, de tudo, sessões com Libra, né, certa de tecnologia, como um aplicativo com descrição em tempo real. Hoje, às vezes, tem um evento que tem legenda, que aparece, a pessoa está falando, e vai aparecendo legenda automaticamente, porque esse de inteligência artificial ajuda muito. Também tem programa de edição de vídeo, que a pessoa fala e cria legenda automaticamente, que ajuda muito para poder colocar no Instagram, no Facebook, no YouTube, que ajuda nesse nada. Então, é muito importante. Próximo. Bom, isso é muito importante. O título do texto é testado surdos que trabalham em audição, o fundo amarelo. Então, são 3 prints de Instagram. O primeiro, que é um círculo, uma imagem preto branco, um homem branco, de óculos preto, corno atrás, cabelo curto, a camisa preta, que aparece em nome dele, Silviano Alberto. Ele é o primeiro cineasta surdo do Brasil com uma carreira marcada por filmes, selecionando uma 3 festivais de cinema. Ele é um surdo cineasta que está no começo, né, ele ajudava, vamos dizer, ele era tipo assistente de direção e assistente de
de produção, ele procurava ajudar aquele alguma pessoa que surta, ou ajudava a explicar como funcionava o filme para surto, ele ajudava a dirigir, ajudava a trabalhar com a pessoa, comunicar com livro, e tinha pessoa de intérprete para ajudar a trabalhar com equipe, em atores surtos. Então, ele é nesse surto cineasta que conseguiam participar em vários festivais. Hoje tinha muito difícil, surto, participarem do processo audiovisual como teatro, cinema. Isso é muito importante para nós, porque a gente precisa mostrar para nós, para outra pessoa, que somos capazes de produzir, dirigir, roteirizar tudo no filme. Então, outro print baixo, imagem de parece uma imagem de silhueta de homem preto, parece um óculos, é uma imagem preta, branco, preto, branco, escrito Sony Pelton. Ele é surdo, que trabalha para produtores curta, médio, longa metragem. Também trabalha no seriado chamado Triféria, é o seriado sobre personagens surdos, com atores surdos, entendeu? Então, ele está querendo mostrar que não precisamos atores no fim, atuar no papel, como personagem surdo. Mostra que atores surdos podem atuar no personagem surdo, entendeu? Porque não precisamos interpretar personagens surdos como pessoas porque não sente, não confia, não sai na pele, como nós. Tem outro print, que é uma imagem de uma mulher branca, cabelo raspado, vestido, e um brinco, olho vermelho, camisa preta, chamada Pinha Cruz Cinema. É uma surda, é uma estudante surda de cinema. Ela luta pela acessibilidade, ela mora na Pracinha, então, na Pracinha está lutando pela acessibilidade, ela é esperta, também, Janela de Libra, também inclui surdos para trabalhar na produção de audiovisuais, tanto para na televisão, cinema, seriado, teatro, ela luta pela acessibilidade, ela mostra, é muito importante incluir pessoas surdas para trabalhar na produção, direção, roteiro, tudo. Isso mostra. São 3 pessoas surdas que são muito conhecidas no Brasil, estão lutando, existem vários surdos como atores, roteiristas, tem muito. E só que eles são testados, são surdos, e chamam a atenção do mundo, mostram que todos surdos, comunidade surda, que é possível trabalhar na audiovisual. Porque, eu vou dizer uma coisa, antigamente, quando eu era pequena, eu sonhava em fazer cinema, sonhava. Meu pai era fotógrafo, me adorava fazer filme, me levava sempre na sala de cinema. E quando eu cresci, eu falava para minha mãe, não tinha, eu botava no filme, não tinha, eu botava na Globo, não tinha, eu botava na Telecine, não tinha, eu botava lá nos Estados Unidos, na produção de cinema. Eu sonhava alto, e as pessoas que eu falava, entre as pessoas falam, você surta, é impossível, porque filme, eu vi, porque tem efeitos sonoros, tem música, tem fala, tem diálogo, é muito som, muito som. Não existe muito silêncio, é muito som. Então, daí eu gosto de trabalhar com imagem visual. Não, é muito som, é muito som. Isso, você não encaixa muito audiovisual, não encaixa, porque é muito som. Imagina, eu me vou mesmo, eu mostrei para ele que sou capaz, também mostrei para outro surdo, e outro surdo da pergunta, que somos capazes, que eu posso trabalhar com muito, não precisa ser só som, muito, pode ser cinema, pode ser livro, atores, diretores, tudo. E hoje tinha 3 surdos mostraram que é possível. Claro que aí chega mais vários surdos que estão trabalhando nisso.
Enfim, próximo. Bom, isso é muito importante. Vou terminar isso. É uma imagem de cartaz, que é um texto, meu curso conhece o projeto Surdos Fazem Cinema, que é um projeto lá em São Paulo. São pessoas que estão dando aula para surdos, tanto para jovens, adultos surdos, aprender a dirigir a câmera, aprender a fazer roteiro, aprender a produzir um filme. Então, são pessoas que trabalham no mercado aqui em São Paulo, estão com bastante experiência para jovens, fazendo acreditarem que são capazes em produzir filme, dirigir. Isso é muito importante, é um processo que tem lá em São Paulo. Se tem na rede social Instagram, Surdos Fazem Cinema, que é o processo, oferece curso de cinema gratuito para a comunidade surda na Grande São Paulo. É muito legal, eu acho muito legal. Existe para processo pequeno lá, Santa Catarina, Brasília, curso, toda aula, passando experiência, ou fica passando experiência para surdo, para produzir som, tem dirigir, ou filmar, ou fazer roteiro. É muito importante. Próximo. Bom, é isso. Obrigada. Esse é meu nome. Tem ninguém, Fernanda Barra, ninguém.com, Fernanda Mona Garaújo. Nanta, @gmail.com. Muito obrigada. Parabéns, foram duas palestras muito importantes sobre o tema, né? Tivemos o Felipe, agora a Fernanda. Foram palestras incríveis, sensacionais. Eu sei que está todo mundo ansioso para fazer pergunta, mas segura um pouquinho. E agora a gente vai abrir para as perguntas. A gente tem pouquíssimo tempo por conta do atraso, mas a gente vai abrir para perguntas. Pode ser em Libras aqui na frente ou pegar o microfone para fazer a pergunta. Então, perguntas para a Fernanda e para o Felipe. Fiquem à vontade. Alguém quer fazer pergunta? Quer ver? Quer ir mesmo? É para o Felipe. Felipe, é Clarice de novo. Sim. Observei que você colocou os slides, né? Os seus slides. Todos os tópicos separados no final com ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é para facilitar ao leitor de telas? Não. Não tem nada a ver com leitor de telas, não. É só realmente por conta dos tópicos mesmo. É porque ele não. O leitor de telas ele não lê esse tipo de pontuação, né? Ele não lê ponto e vírgula, 2 pontos. Só se você for soletrando, passando letra por letra, aí ele lê o símbolo. Mas uma leitura corrida, ele não lê esse tipo de símbolo, igual aspas também, não lê, não. Tá bem, então obrigada. foi só mesmo por conta dos tópicos. Obrigada. Oi. Felipe Joana Peregrino. Oi, Joana. Tudo bem, amor? Muito bom. E aí? Felicidade de ver aqui. Eu estava falando de você. Opa! Falei com o áudio. É? Falei, eu conheço a Joana, a gente já trabalhou junto. E daqui a pouco ela vai estar aí. Cheguei. Então, minha pergunta é para a Fernanda. Eu cheguei super atrasada, enfim, vim correndo, né? Com as demandas de trabalho e chegar aqui hoje para também poder falar. Mas eu queria entender com a Fernanda, peguei o finzinho da sua palestra e você falou sobre o projeto Surdos no Cinema. A minha pergunta é se esse projeto, porque assim, lá na Conecta,
acessibilidade no trabalho. A gente recebe muitos diretores e produtores de cinema que eles estão sempre me perguntando, Joana, onde é que a gente coloca o surdo, a pessoa com deficiência, dentro do nosso projeto, em que momento, etc. Então, isso tudo é trazido o tempo todo. Então, a minha pergunta é se esse projeto de vocês, lá em São Paulo, se eles têm uma conexão, ou se de alguma forma vocês têm uma organização para vocês pegarem as produtoras de audiovisual aqui no Brasil. Desculpa se eu estou fazendo uma pergunta redundante, porque eu cheguei atrasada mesmo, mas eu não conheci o projeto e fiquei curiosa sobre o assunto. Obrigada. Bom, esse projeto, eu não sei como funciona, porque esse projeto eu conheço tem menos de um ano, mas na verdade, são profissionais que trabalham no audiovisual, que estão, por exemplo, na hora gratuita para comunidade surda, que é jovem, estudante. Agora, ele faz pequena produção, que é curta-metragem. Agora, como ele faz, você manda para a Petify, eles fazem conexão de editar, isso eu não sei responder. O que você pode fazer é entrar no contato do Instagram, tudo fazem cinema, que você pode ter informação sobre isso. E que eu estou mostrando para você, é um processo importante para mostrar que a comunidade surda não tenha medo de acessar no mercado artificial, porque a comunidade surda sente excluída, por causa de filmes nacionais, então se sente excluída, o Estado de Cinema já está tentando colocar até ponta no mercado artificial, mostrar que é um mundo aberto, que estão disponíveis para receber essa pessoa, mas para você ter maior informação é só entrar no Instagram, com certeza pode esclarecer tudo para você. Mais alguma pergunta? Alguém? Na realidade, essa audiodescrição, ela seria feita cena a cena no audiovisual? Essa é para o Felipe? Sim, na verdade dá bastante trabalho. Né? É isso que eu estou pensando aqui. Como é que a gente, né, encaixar isso? É algo assim, porque eu tenho que descrever o ambiente, o que ocorre naquele ambiente. Isso. Né? E aí características físicas. Então isso tudo vai em um áudio à parte para... Isso. Só que o processo é o seguinte, né? A equipe de audiodescrição são basicamente 3 profissionais: é o roteirista, o consultor e o narrador. Então o roteirista, que é essa pessoa que não tem deficiência visual, ela vai fazer, vamos dizer assim, uma curadoria da imagem, né? Fazer um mapeamento daquela imagem para ela entender quais são as informações mais relevantes, porque é impossível ela descrever tudo que está aparecendo na imagem. Então, ela vai descrever os elementos mais importantes, mais relevantes, para que a pessoa consiga compreender aquela informação que está sendo passada pela imagem. Claro, ela unindo essa informação imagética, mais os diálogos, mais a trilha sonora, mais a sonoplastia, esse conjunto de fatores vai fazer com que a pessoa entenda. E na audiodescrição voltada para o audiovisual, como eu já tinha falado para ela, a gente não pode sobrepor as falas, ainda tem essa questão. Né? Além de a gente ter que escolher as imagens que a gente vai descrever, a gente ainda não sobrepõe as falas, a gente só sobrepõe realmente quando não tem outro jeito, né? Quando a informação imagética é tão relevante que a gente precisa sobrepor a fala, porque a gente tem que deixar o usuário ouvir os diálogos, entender o diálogo da obra, né? Então, aí o roteirista, ele vai criar esse roteiro, ele vai assistindo cena por cena, ele tem que entender todo o filme, obviamente. Aí vai assistindo cena por cena e vai descrevendo, ele vai identificando lacunas dos diálogos para ele poder inserir a descrição nessas lacunas. Então, a gente trabalha muito com time code, né, com a minutagem.
Então, por exemplo, do tempo 10 ao tempo 14, eu tenho 4 segundos para descrever ali aquele trecho da cena. Então, ele vai olhar para a cena, ver o que é mais importante e vai descrever em 4 segundos. E ele vai montando um roteiro, com a minutagem, né, com time code e com as sentenças descritivas. Depois que ele termina esse roteiro, que a gente chama de roteiro parcial, ele envia isso para um consultor. Aí o consultor é necessariamente uma pessoa com deficiência visual, porque é o público que mais consome a audiodescrição. Então, o consultor ele vai revisar esse roteiro, ele vai ter que ler esse roteiro e compreender a imagem que o roteirista tentou traduzir. Né? Então, ele vai dialogar com o roteirista, dizer se está bem construída as sentenças, né? Se está poluído, se precisa cortar, se precisa adicionar alguma coisa, se está faltando alguma informação, enfim, é um bate-bola mesmo, roteirista e consultor. Depois que fecha esse roteiro, o que faz? A gente manda para o narrador, que é a pessoa que vai dar a voz para a audiodescrição. Aí esse narrador vai para o estúdio de gravação. Lá no estúdio, o filme vai passando e a pessoa vai gravando, vai captando, né, essa narração, e essa narração vai sendo sincronizada com o filme. Então, o narrador ele tem que narrar numa velocidade que harmonize com a obra, né? Não adianta uma obra ser toda lenta, toda calma, e o narrador falando rápido. Não pode. A narração tem que acompanhar o ritmo da obra. E aí, no estúdio, vai sendo sincronizada a audiodescrição com o filme, até finalizar esse filme. Então, é algo bem trabalhoso. Como eu estava falando para ela, a inteligência artificial, o que ela consegue fazer atualmente? Ela consegue até descrever vídeo, mas ela ainda não tem essa capacidade de encaixar as descrições, né, nessas lacunas. Ela pode até descrever, né? Eu uso um leitor de telas que ele descreve vídeo. E ele vai descrevendo, o vídeo está passando e está descrevendo. Não quer nem saber se tem gente falando, se tem um som importante, porque na audiodescrição a gente se preocupa com os sons também. Às vezes tem um som muito importante, que ele traz uma informação, então o usuário tem que ouvir aquele som. A audiodescrição não pode sobrepor aquele som, porque vai atrapalhar a experiência do usuário. Então, é um trabalho meticuloso mesmo. Isso me diz que eu tenho que passar, vamos assim dizer, a pensar o filme, né? o produto audiovisual, não mais frame a frame, porque agora o frame é muito rápido, vamos assim colocar. Né? Então, eu tenho que pensar em cenas um pouco mais longas e dê tempo de ter, entre aspas, alguns segundos, né, de silêncio, vamos assim dizer, para que possa ser feita essa audiodescrição. Quando é uma imagem dinâmica, né, no audiovisual, a gente não pode muito, por exemplo, apareceu uma mulher, aí a mulher vai pegar um revólver numa gaveta, por exemplo. Né, o que é importante nessa cena? Ela está pegando um revólver na gaveta. Ela não chega no ambiente e fala assim, eu acho que eu vou abrir a gaveta, vou pegar um revólver para te matar. Geralmente não é assim que acontece, né? Ela silenciosamente abre a gaveta e pega esse revólver, não é isso? E aí a gente não pode ficar, uma mulher branca, de cabelos médios, castanhos, com vestido tal, e a cena lá rolando. Não vai dar certo. Então, a gente foca na ação, entende? Porque nessa cena é mais importante falar que ela abriu a gaveta para pegar o revólver do que falar qual é o vestido que ela está usando, como que está o cabelo, entende? Então, por isso que é muito importante o papel do roteirista, que ele que vai decidir, né? Isso nós chamamos, né, em todo processo de tradução, a gente chama de escolhas tradutórias. Então, ele que vai decidir quais elementos ele vai descrever. Por isso que é um trabalho meticuloso e muito importante. Né? Até porque isso faz aumentar a minutagem do produto, né? Vamos assim colocar. Eu tenho que pensar em aumentar um pouco para poder encaixar isso, né? E os 10% que geralmente tem sido exigido pelos editais passam a não fazia muito efeito, né? Isso deveria, então, ter aí pelo menos 20% do
do valor do edital para acessibilidade, né? Na verdade, atualmente, como que a gente trabalha com a audiodescrição? A gente já recebe aquilo que eu falei no início da minha fala. Eles contratam a gente na pós-produção. Então, o filme já está, entre aspas, pronto. Então, a gente não mexe na obra. A audiodescrição não tem essa autonomia de interferir na obra. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, a gente assiste o filme, identifica a lacuna, e ali naquela lacuna que eu tenho que descrever. Se eu tenho 2 segundos pensando na pré-produção, né? Sim, o ideal, a gente está batalhando para isso. Todo mundo sentado em volta da mesa, discutindo como que vai ser o roteiro daquele vídeo, por exemplo, daquele filme. Aqui vai entrar a audiodescrição, precisa de um tempo aqui para poder descrever isso, não sei o quê. E aí sim. E esse seria o ideal, mas a gente ainda não está nesse momento. Eu tive poucas, já trabalho há vários anos com audiodescrição, e tive poucas experiências de começar esse processo na pré-produção. Em 99% é na pós-produção. Mais alguma pergunta? Obrigado aí pela pergunta. Boa tarde, eu sou Adriana, eu sou uma mulher branca de 1,58 m, cabelos pintados de vermelho, olhos castanhos, eu estou usando uma blusa colorida, uma saia ocre e óculos vermelhos e brincos de flor azul. Eu sou produtora cultural, sou atriz e já escrevi projetos para audiovisual, que foram contemplados, sou parecerista também. E aí, no meu trabalho como parecerista cultural, eu sempre recebo, vou avaliar os projetos, e eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade para pensar acessibilidade, porque realmente não conhecem. A minha pergunta é para os dois, né? Se os dois puderem responder, é possível pensar num produto audiovisual que tenha acessibilidade tanto para a pessoa com deficiência auditiva quanto visual, sem que isso fique confuso? Porque ontem a gente conversou com o diretor que estava aqui e isso foi falado e eu saí com mais dúvidas do que esclarecimentos, né? Então, como produzir um produto audiovisual o mais acessível possível e, se é possível, num produto só eu ter essas duas medidas de acessibilidade? Sim, isso já é uma realidade. Eu só não entendi muito bem, Adriana, quando você fala que ficou confuso. Por que você diz confuso? Porque ontem foi comentado que ficaria confuso, que não era possível, né? Até então eu não tinha pensado dessa forma, mas ontem foi dito isso, que se colocassem muitas medidas de acessibilidade num produto, isso ficaria confuso, e que não era necessário, e aí isso me chamou atenção. Eu fiquei preocupada, porque eu falei, então, o que eu estudo de acessibilidade, que eu entendo, eu estou questionando, por isso que eu trouxe isso aqui, que é uma coisa importante, né, para se falar. Sim, claro. As pessoas, na verdade, elas confundem as coisas, né, mas a gente já trabalha com vários recursos de acessibilidade ao mesmo tempo. Por exemplo, videolibras e audiodescrição, elas estão inseridas no mesmo produto e elas não colidem. Que a videolibras é uma realidade, a audiodescrição é outra realidade. Não interfere no outro. A audiodescrição não vai interferir para o usuário da Libras e a Libras não vai trazer interferência para o usuário da audiodescrição. Então, daí a gente já trabalha com essa realidade já nos produtos todos. A gente traz a Libras, traz a audiodescrição e ainda traz a legenda para surdos e ensurdecidos. Então, não tem confusão aí, não. Inclusive, no processo de produção, muita gente que não conhece a acessibilidade acha que tem que primeiro colocar Libras para depois colocar a audiodescrição, ou vice-versa, primeiro colocar a audiodescrição para depois colocar Libras. Isso não é verdade. A gente pode trabalhar em simultâneo, né? Enquanto o produto está sendo acessibilizado com a Libras, ele também pode estar sendo acessibilizado com a audiodescrição. Depois a gente junta tudo isso num produto só. Quando eu falei da divulgação acessível, o que é legal de uma divulgação acessível?
Tem lá um vídeo, né, com a janela de Libras, com a legenda e com a audiodescrição daquele vídeo. Tudo no mesmo produto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E não tem confusão, não. A gente... a gente... Assim, era isso que eu pensava, mas eu quis esclarecer. Sim, eu não sei em que sentido que a pessoa quis dizer de confusão, né? Não sei o que ela quis dizer aí, porque o recurso de acessibilidade, a gente já até fala, Adriano, que o recurso de acessibilidade ele não contempla por si só um recurso. A gente, quanto mais recursos de acessibilidade a gente puder oferecer, melhor. Porque um vai complementando o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma experiência num museu. Né? Se eu tenho lá uma réplica tátil, a pessoa vai tocar naquele produto, né? Está fazendo uma exploração áptica, uma exploração através do tato. Ela pode ouvir a audiodescrição daquela exploração. Ela está explorando e está ouvindo a audiodescrição. E naquela exploração tem diferentes texturas. Então, olha quantos recursos eu estou citando aqui, na mesma experiência. Ela está sentindo a réplica através do tátil, sentindo diferentes texturas, tem a legenda em braille que ela pode ler, ela está ouvindo a audiodescrição e por aí vai. Então, a gente saber trabalhar com os recursos, né? Não é simplesmente colocar o recurso e achar que está tudo certo. Você saber como organizar isso. Mas é bem possível. Vou passar para a Fernanda. Mas eu pareço também, eu penso, que, como você falou, tem museus na Recife, tem, às vezes, tem em cada sala de arte, tem monitor, e tem legenda, e ao mesmo tempo essa net livre, e ao mesmo tempo tem fone, você coloca para ouvir a audiodescrição ao mesmo tempo. É tudo legendado em janela livre e audiodescrição. Isso não atrapalha nada, porque nós surdos, a gente não escuta o som, tem pessoas surdas que ouvem o som, mas tem legenda, tem janela livre. Então, da pesquisa, plataforma, treinamento, você escolhe importante, a audiodescrição, que é a AP, também tem legenda, também legenda descritiva, também tem isso. E também algum tem opção livre, que é icônica de mãos, que aparece em janela de livre, tem sim, tem recurso, é possível, tem plataforma, você escolhe a opção, tem áudio normal, você coloca a autodescrição, ele muda e a autodescrição, e você coloca a autodescrição e ao mesmo tempo, né, por exemplo, telefone, um casal, esse no e ele quer ouvir uma autodescrição e ele quer colocar legenda, eu posso colocar legenda e a autodescrição ao mesmo tempo, escuta a autodescrição e eu vendo legenda ao mesmo tempo. Isso não acontece, não tem nenhum problema. Não atrapalha ele, a mim. Fica ótimo, né? Por exemplo, no caso do meu filho, ele coloca o filme do prato, eu vou estar descendo, e perfeito. Eu consigo entender porque está horrível. Eu consigo entender porque está chorando. É muito bom. Então é um produto acessível, junto, não atrapalha nada. Tem certinho. Então, agora o que a gente precisa pensar é o seguinte, no caso da legenda, nós temos o closed caption, né? Que é aquela função que eu posso ativar ou desativar. Por exemplo, na minha TV, eu já tenho uma tecla no controle remoto, que está lá CC de closed caption, que eu ativo ou desativo a legenda. Esse é o ideal, porque eu dou o direito da pessoa dela escolher se ela quer o recurso de acessibilidade ou se ela não quer. Isso não acontece com a audiodescrição. Por exemplo, em plataformas na internet, a gente não tem essa opção de ativar ou desativar a audiodescrição. A gente tem, por exemplo, em plataformas de streaming, né? A gente consegue assistir com audiodescrição ou sem audiodescrição, mas, por exemplo, no YouTube, a gente não consegue fazer isso. Então, para a gente disponibilizar no YouTube, que é uma plataforma bem acessível, que a gente usa muito, a gente ou coloca o vídeo sem audiodescrição ou coloca o vídeo com a audiodescrição.
entende? Então, muitas vezes a gente tem que disponibilizar 2 vídeos, um sem audiodescrição, o outro com audiodescrição. Então, nesse sentido, a gente precisa de um avanço, né? Mas agora os recursos conflitarem, não. Também tem isso, também tem opção de iniciada normal, iniciada descritiva, que é a pouca opção também. Porque iniciada normal, todo mundo pensa, ó, Tiago que fala. Agora, iniciada descritiva para nós é muito importante, porque ele mostra o som, tipo, parente, porta, abrindo, parente, pendo, parente, lobo, no fundo. Tem também uma pouca opção, que é muito importante para nós que não ouvem. Então, tem Janete Libra, nem todos, no YouTube não tem Janete Libra, tem nem todo filme, plataforma, Netflix, Disney não tem, Intérprete Libra não tem. É muito pouca opção. Eu acho muito importante ter mais opção, que é Intérprete Libra. Também tem isso. A gente vai agora para a nossa última pergunta, conta do tempo, tá? Olá, me chamo Patrícia, eu sou surda e eu queria fazer a pergunta para a Fernanda. Como você disse, né? Eu concordo com tudo que você colocou aqui. Tem questões que ocorrem, principalmente na sala de cinema, né? A acessibilidade no celular lá não funciona. Mas eu queria saber, tirar uma dúvida. Os surdos, eles não têm usado essa acessibilidade, acaba ficando de lado essa acessibilidade no celular. Será que eles não percebem que precisa mudar, precisa resolver isso? Porque, de verdade, eu tenho 2 filhos, e eles às vezes querem ir no cinema, eu também quero participar com eles, mas a gente recebe muita limitação, percebe muita limitação. Meus filhos acabam ficando confortáveis, eles conseguem ter o lazer deles, mas e eu, como mãe surda, não consigo acessar, não tem nada, alguma legenda descritiva ou alguma coisa nova, né? Você sabe como isso está sendo resolvido? É uma pergunta interessante. Eu também tenho 2 filhos, mesma coisa. Eu tenho partido, ele está parceiro comigo várias vezes. Então, por isso, agora surdo, estão montando para tentar colocar legenda própria tela de cinema. Porque o celular, às vezes, não é sala, sempre fala, celular está quebrado, celular está com problema, celular também atrapalha, porque celular perto acompanha a imagem do cinema. Então, com isso, estamos juntando na campanha para tentar inserir legenda na tela do filme. É uma luta de acessibilidade, então, certo, importante, como uma luta, reclamar, por exemplo, filme lançou, por exemplo, o filme da Fernanda Torres. Isso. Ainda estou aqui. Muitos surdos começaram a lutar reclamando. Muito colocaram marca do filme, marca do cinema, marca Ancine, Agência Nacional de Cinema, reclamando. Você precisa reclamar, denunciar, lutar. Gente, que não está lutando para certificar para nós surdos, só para conseguir lutar. Já que não lutar, não para lutar. Entendeu? Mas você precisa lutar, pedir, tipo, ficar estacando, reclamar, tudo. Só é uma forma de lutar. Participar da campanha, legenda, para quem não ouve, mas se emociona. Mas está lutando. O jeito é reclamar, lutar para conseguir a certificado, tira exemplo. Alguém?